Hello, pessoas! Bem-vindos a mais um Diário de Escrita, parte 6. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o nome de alguns personagens dessa história e algumas músicas que eu coloquei nessa história, ok? O aplicativo permite colocar lá em cima, ou imagem, ou músicas. Algumas vezes eu coloco imagem, algumas vezes eu coloco algumas músicas que combina com o capítulo, então, que combina com a cena, ou frase, alguma coisa, ou os personagens. Aí eu gosto de colocar. Aí as pessoas escutam enquanto lê, né? E eu não sei, né, se vocês são acostumados. Eu realmente não sou muito acostumada a escutar música e ler. Eu prefiro alguns toques instrumental. Até depois eu comecei a colocar alguns toques instrumental, né? Não é com a letra da música, não é o cantor cantando, só o toque de fundo. Mas a maioria das vezes é uma música mesmo, alguém cantando. Mas espero que vocês gostem, porque eu acredito que a música também toca muito no coração das pessoas, né? Músicas cristãs, e também tem músicas de Natal, tem músicas, outros tipos de música. Eu acho que toca muito no nosso coração, e eu acho que é bom também para mostrar um pouco o que os personagens estão sentindo, alguma coisa assim, ou a cena, ou, sabe? Alguma coisa tem a ver, sabe? Então, espero que vocês gostem. Caso, né, não conheçam as músicas, vocês vão conhecer, e caso vocês já conheçam, vocês vão ouvir novamente. E aqui eu vou deixar algumas músicas que eu coloquei lá no capítulo, né? Não vou mostrar todas as músicas para dar um suspense aí para vocês, né, ouvirem só na hora que estiverem realmente lendo, que forem conhecer a história, vocês vão saber quais são as músicas. Mas sim, coloquei algumas aí para vocês saberem mais ou menos quais são as músicas que vai ter lá. Então, as músicas que eu mostro para vocês é Forte Sou, da banda Universos, Meu Sonho, da banda Universos, Eu Navegarei, da Gabriela Rocha, e Ousado Amor, do Isaías Sede. E a música de Natal, Jingle Bell Rock, do Bobby Williams. Então eu colocar as músicas que eu lembro, que tem a ver com a história. E a história não se passa no Brasil, tá? O Brasil tem a ver em algum momento, mas não se passa lá. Então tem música brasileira e internacional. E a outra novidade, gente, como eu falei, é o nome dos personagens. Eu escolhia muito o nome de personagens de seriados, né? Que eu gostava de alguns personagens seriados, o filme, aí eu colocava nos meus livros esses nomes. Mas com o tempo, né? Quando eu comecei a escrever livros cristãos, eu pensava em alguns nomes cristãos da Bíblia, mas aí dependia do personagem. Se fosse um personagem ateu, por exemplo, ou um personagem que não era cristão, eu não gostava de colocar o nome dele na Bíblia. Mesmo se depois ele se tornar cristão ou não se tornar, eu prefiro não colocar nome bíblico. Mas quando é personagem cristão, aí eu gostava de colocar nomes bíblicos, mas não todos, sabe? A depender aí e tudo mais. Aí nesses protagonistas mesmo não são nomes bíblicos. Eu não quero falar porque esses nomes, mas se vocês descobrirem, eu revelo, senão vai ficar no suspense. Já os outros nomes, teve outros personagens que surgiram, eu comecei a colocar nomes que surgiam na minha cabeça, gente, do nada. Eu tô lendo, por exemplo, lá, fulano entrou na história, né, por exemplo. Aí o protagonista tá falando, este aqui é fulano, meu melhor amigo, não, este aqui é meu melhor amigo e tudo mais. E aí do nada, quando eu tô falando desse melhor amigo, sem dizer um nome, aparece o nome na minha cabeça. Eu falei, vai ser esse o nome. Mas eu não ia direto, vai ser esse o nome, porque eu gostava, né, como eu já tinha mais ou menos uma ideia de como é o jeito do personagem, então eu pesquisava este nome, significado, e aí se eu achasse que tem a ver com o personagem, eu colocava o nome, entendeu? Porque tem gente que gosta disso, né, de pesquisar o significado dos nomes, e aí imagina alguém pesquisar e falar, oxe, tem nada a ver com os personagens. Então eu prefiro que o significado seja, apesar que eu não sei de onde surgiu isso, né, quem inventou esse significado pra dizer fulano parece com isso aqui, fulano é assim, assado, e por isso que esse é o nome dessa pessoa, né. Não sei quem inventou esse significado, mas quando eu pesquiso no Google, tem lá o significado do nome, né. E então, por isso que eu coloquei, eu permiti o nome, né, não só porque surgiu na minha cabeça. Eu não tinha certeza se era o Espírito Santo, né, se era Deus falando comigo para ser esses nomes, né, porque eu quero muito que o Senhor se envolva na história, que é mais dele do que minha, né, que ele participe, que ele me mande versículos, né, porque o Senhor é de perto, né, então o Senhor fala conosco. Só que eu não tive certeza se foi Deus que colocou esse nome na minha cabeça, né, mas eu achei muito estranho, porque é um nome assim, do nada, eu não penso no nome, sabe, do nada o nome tá lá, aparece na minha cabeça, eu falo, pode ser, né. E aí, então, a maioria dos nomes, eu acho que a maioria, que eu escrevi, porque surgiram do nada na minha cabeça. Eu até falei isso lá no site, no aplicativo, expliquei lá, né, porque na observação, às vezes eu comento com vocês, né, autora digitando. Aí eu converso com vocês, dando minha opinião sobre alguma coisa do capítulo, né, e isso é fora da história, é só minha opinião mesmo. E então, nem sempre faço isso, não gosto muito de fazer isso, sei lá, parece que tô interrompendo a história, apesar que não é no meio da história, é só no final, né, mas enfim. E aí,
Tem também antes no início, né, que eu explico algumas coisas, a imagem e tal, pra quem não enxerga. E aí no final eu dou minha observação. Eu expliquei a vocês como foram surgir alguns nomes. E aí que eu tô explicando agora por vídeo também. Mas sim, tem nomes lá que é nomes bíblicos, né? Se vocês lerem a Bíblia, talvez vocês vão lembrar esses nomes. E eu sei que tem gente que não vai, talvez não goste, né? Ai, nome bíblico na história, tipo assim, não os não cristãos, mas talvez até a gente cristã pode dizer assim, nada a ver, tipo, é nome sagrado, sabe? Alguém pode pensar assim, falar, bota aí nomes de personagens que não existem, história de ficção. Pode ser que tem gente que não goste, né? Mas pra mim, os nomes que eu coloco não são sagrados. Pra mim, o único nome que eu não tenho coragem de colocar em personagem cristão é o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo, o nome do Espírito Santo, só, sabe? Pra mim, nada a ver colocar o nome de um personagem fictício assim, um homem normal e botar Jesus, aí começar, daqui a pouco esse Jesus xinga, esse Jesus faz coisa tudo que Jesus não faz, né, nosso Senhor. Então acho nada a ver, xingam esse Jesus, xingando o personagem, mesmo que não tá xingando Jesus, mas tá xingando o meu personagem e falando o nome de Jesus, pra mim é muito estranho. Então só esses nomes que eu não coloco, pra mim é sagrado. Mas nome de outros nomes, tipo Moisés. Moisés é o nome do cavalo de um dos protagonistas, né? Tem gente que olha e fala, tá chamando Moisés de cavalo da Bíblia. Mas não. É uma homenagem, né, que o protagonista fez, né, que o protagonista gostou muito do Moisés da Bíblia, né, glória a Deus, sem idolatrar, sem nada, só admiração, e aí então ele colocou o nome do cavalo dele, né, e então ele disse porque o motivo também e tal, só vocês vão ver lá, então, entendeu, tipo, tem nomes que eu não acho sagrado, então eu coloco só também por ser homens e mulheres da Bíblia que eu admirei, então eu acho legal colocar o nome nas histórias, mas nada de idolatria, nada disso, tá? De respeito quem não gosta, né, de nomes bíblicos nas histórias, mas no momento é isso, tá? Só quem pode dizer que eu tenho que tirar é Deus, e no momento tá ok. Então, para que vocês viram aí, né, um dos nomes é o Diogo, que apareceu do nada na minha mente, eu coloquei, que é o melhor amigo do protagonista, e um dos nomes é Vanessa, né, e eu não queria colocar esse nome, por motivos óbvios, mas foi o que surgiu na minha mente também, então eu coloquei. E aí, dizem que Vanessa, o significado é como uma borboleta, alguma coisa assim. Aí eu coloquei então que essa personagem, ela gosta de borboletas. Eu ainda não expliquei muito sobre isso, mas ela já tá usando acessórios que tem borboleta. Então achei legalzinho, né, já que é o significado do nome dela. Depois ela vai dizer mais sobre isso, eu espero, né, vou tentar, porque ela não vai aparecer muito na história. E é isso, pessoas, essa foi mais algumas curiosidades, novidade sobre esse processo que está sendo escrever essa história, esse livro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Se eu tiver mais alguma coisa para comentar com vocês. E beijo de luz e tchau.